Com elas, recebe agora a nossa querida doutora Denise Steiner, nossa dermatologista. Todas as quintas estamos aqui para conversar sobre a saúde da nossa pele. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. A gente está falando da saúde da pele, mas da saúde da pessoa, né? Que eu sempre digo que para discutir política, para melhorar o nosso país, também precisa estar saudável, né? Para aguentar. E como? E tá tudo conectadinho, né? Ficou muito bem com essa cor, viu? Combinou bastante com a pele, com o cabelo e com o nosso cenário. Olha a gente parecida de novo, doutora Denise. É isso que eu estava pensando, né? Nós estamos dando match, né? Temos, Mas qual é o nosso tema gosto de hoje, hein? A gente vai falar de acne na fase adulta. É comum? Como pode reduzir, lidar com isso para melhorar um pouco? É algo que incomoda muito a pessoa, né? Até eu trouxe algumas fotos, porque sabia que o recém-nascido também pode ter acne. Bebezinho? Bebezinho, assim, acabou de nascer e tá cheio de espinhinho, ó, como a gente pode ver. Verdade, e às vezes ele tem isso por causa que a mãe tá com os hormônios bem desregulados, assim, naquele período do nascimento. Então ele tem um quadro, às vezes até forte de acne. Poxa, e depois, quando ele, na verdade, se separa da mãe, né, tudo mais, ele vai melhorando automaticamente, porque ele ainda não tem estímulos suficientes para ter acne. Depois a gente vai para o adolescente. O adolescente, ele também tem acne. Nesse período, os meninos, meninas estão assim, modificando os hormônios, né? Então, antes disso, a glândulazinha de sebo não funcionava, aí vem os hormônios, passa a funcionar. O homem tem um pouquinho mais que a mulher, porque ele tem hormônios masculinos, que são os que ativam a glândula. Então, o adolescente fica todo empipocado, né? E ele geralmente é uma fase que ele tem uma alimentação também bem ruim. E hoje a gente sabe que a dieta também influencia muito, né? E aí a gente vai para a acne da mulher adulta, né? Fase adulta. Que, na verdade, depois aí dos 25 anos, não devia mais ter acne, né? Já passou aquela instabilidade, os hormônios estão regulares, tudo, e a mulher pode ter. Aí é uma acne diferente, no Chega queixo, dói bastante, é bem inflamado. A Paula fazendo que sim, já teve problema com acne? Eu tenho. Até hoje? Eu tenho não sempre. Parece. É porque eu tô com um reboco aqui maravilhoso. Mas tá com a pele tão bonita, já te vi. Mas eu tenho. Já enfrentou o problema? É bem recorrente. Mas a grande questão, né, é que justamente podem ficar cicatrizes, né? Então isso também é um cuidado que a gente tem que ter com a acne, tratar a acne para que você não deixe cicatriz, que você não ficou. Então, pelo menos... Que adolescente adora ir lá no espelho, tentar resolver sozinho, exatamente. Pode acabar se Mas engraçado que eu não tive muito na adolescência. Eu tenho agora, depois de velha. Os fatores que estão... Super velha, com 30 anos. Associados aí com a mulher, depois dos 25, 30, ela ter acne, é também, por exemplo, ovário policístico, que é um tipo de inflamação, os hormônios ficam desregulados. Ela também tem por estresse. Às vezes um estresse excessivo, ela começa a aparecer. E aquilo piora o estresse porque ela fica se sentindo uma adolescente. Às vezes ela é uma executiva e se sente insegura nessa situação. É um problema porque eu tenho que cuidar, já tenho 37, eu tenho que cuidar das rugas e da acne. Olha, as rugas da Paula estão saltando aqui nos meus olhos, tá me incomodando, inclusive. Olha lá. É mesmo? Nossa Olha senhora, quantas rugas. Olha, fecha lá na Paula que a gente quer contar essa quantidade de rugas imensa. Mas a Paula é vaidosa, ela gosta de se cuidar. Depois desse curso a gente merece like, eu acho. É verdade. É verdade. Mas a ruguinha sempre conta uma história, né? Alguma a gente tem que ter. O homem adulto, ele também pode ter acne. Eu trouxe algumas fotos, Temos né? também dos homens? Às vezes aqueles que têm, assim, os hormônios um pouco mais desregulados também, ele pode ter quadros sérios que ele não consegue se livrar mesmo após os 30 anos. Olha. O que eu quero deixar de recado, gente, é que a acne é uma inflamação da pele. É como se a pele estivesse pedindo socorro. Então, significa que algo está desregulado. E hoje, além da questão da acne, os hormônios, se faz uma relação também muito importante com a dieta. Então, muitas vezes, se você quiser tratar a acne, você tem que melhorar a dieta. A alimentação. O que faz mal? O quê? Alimentos todos que tenham muito açúcar. Falavam de chocolate, né? Exatamente. Mas aquele chocolate principalmente que tem leite, tem creme, tá cheio de, né, assim, porque se você pegar o chocolate 70%, 90%, ele é um pouquinho melhor nesse sentido. Então, se a pessoa só come pizza, só come sanduíche, pão toda hora, doce o tempo todo, o chocolatinho, a balinha, não sei o quê, ele tende a piorar da acne. E mesmo os suplementos
suplementos tipo whey, né? Porque o whey é a proteína do leite. Então, isso também tem uma tendência, porque o leite e derivados, não pela gordura, mas pela proteína, ele tem é inflamatório. Então, ele dá uma piorada. Falando então, em alimentações de treino, tem pergunta no chat sobre esteroides e anabolizantes, podem também ajudar? Totalmente, totalmente. Então, assim, todo o derivado da testosterona ou a própria testosterona piora a acne, pode desencadear a acne e, na verdade, assim, dificultar um pouco mais você fazer o tratamento. Doutora, desculpa, em relação a essa menopausa, né? Porque tem tratamento e normalmente você entra em hormônios e aí também pode gerar isso? Pode. Inclusive a testosterona, ela pode gerar acne e também queda de cabelo, né? E também aumento de pelos. E a mulher na menopausa, às vezes, ela tem uma crise nesse sentido, porque ela abaixa o estradiol, que é o hormônio feminino, e relativamente ela não baixa a testosterona. Então, às vezes, no climatério, ela tem acne, também pode aparecer. E quando ela vai fazer reposição, se ela fizer reposição com testosterona, às vezes ela pode ter uma reação, ser mais sensível nesse sentido. E tem um DIU muito conhecido, que também tem um progestágeno, que é, vamos dizer assim, androgênico e pode dar acne também. Qual que é ele? É o Mirena, né? O Mirena, e há uma sensibilidade individual. Tem pessoas, assim, que não reagem tanto, mas tem mulheres que começam a utilizar e aparece acne no dia seguinte. Aí eu trouxe o último, que é a acne por remédios. Se você toma corticoides, você tem uma crise de asma, uma crise de alergia, tem que fazer injeção de corticoide, nas tudo. Costas, ó. Pode aparecer também. Ou quando usa pomada, que também é uma outra questão, que a pessoa vai na farmácia, eu quero uma pomada para isso aqui. E podem dar uma pomada com corticoide. Ele não tem prescrição, ele não necessita de prescrição. E se você começar a passar isso nas costas, no rosto, você pode ter mais acne ainda por causa dos remédios. É muito comum a gente ver acne na perna, no pé, né? Geralmente a acne vem mais, a gente vê costas, ombros, rosto e vai parando por aí. Você tá ótima, você já vai, tá boa para ser dermatologista. É porque nessas regiões, rosto, o peito, as costas, na parte de cima principalmente, nós temos mais glândula sebácea. E a glândula sebácea é a grande estrutura da causa da acne, porque ela produz muito sebo, começa a entupir, a bactéria começa a crescer e vai promovendo o quadro inflamatório. Posso ler um comentário aqui rapidinho? Claro, por favor. Você falou do estresse, né? Aí comentário aqui, estamos lascados, Moraes, Barroso, preços altos, tudo dá acne. E acne. E perguntando também se creatina aqui no chat pode dar acne. A creatina, ela também tem uma tendênciazinha a aumentar um pouco a ação dos androgênios. Então, pessoas muito sensíveis poderiam ter. Mas se você comparar a creatina com o whey é um pouco pior do que a creatina. E os wheys que não são à base de leite, né? Que você tem a proteína mais vegetal e outras coisas. Isso. Daí seriam melhores nesse sentido. Então, se tivesse que fazer essa reposição e precisasse escolher, né? Então, é melhor escolher. Porque o whey vira uma necessidade da nossa vida. Exatamente. Nossa, é verdade, da ervilha, do arroz, eles são horríveis o sabor. Nossa, essa que é a dificuldade. Enquanto que o whey mesmo já de leite tem vários sabores, tudo misturado, né? Mas isso é um detalhe, gente, é uma composição do tratamento, né? Mas como falaram aí, como o estresse vai piorar muito, isso que eu sempre digo, a gente precisa se equilibrar melhor, a gente precisa ter dieta, sono, fazer exercício, a gente precisa se cuidar, porque estresse nós estamos tendo bastante. Então, a gente precisa ter resistência. Não sei, doutora Denise está pessimista. Mas não. Brasília, né? Brasília é porque eu fico muito sensível à injustiça, né? Eu acho que está havendo muita injustiça. Então, tem razão. É difícil. Mas aí aqui a pessoa desopila também. Aqui, né? Eu acho com elas. Ela escuta, né, essa reação, também dá uma desopilada. Eu saio daqui mais leve. Mais leve, gente. É importante desabafar. Por isso eu sempre agradeço ao chat também, que está sempre desabafando. Alguns falando coisas engraçadas que a gente não consegue nem ler, ri à toa aqui, boba, lendo o chat, mas muitos comentários sérios. Fala pra eles, assim, mandarem assim, tipo, que assuntos gostariam que fosse discutido de saúde, né? Porque tem muita coisa. Um deles, esses remédios agora que emagrecem também, facilmente, né, mas que está começando a aparecer muito efeito colateral a longo prazo, né? Então, e também sempre lembrando pra gente encerrar, quanto antes
começar o tratamento, melhores as chances, né, de ficar com menos marcas, de ter resultados mais efetivos? Exatamente. Uma das coisas é a questão de não deixar cicatriz, porque uma vez que você tem as cicatrizes, é muito mais difícil de tratar. Aí você precisa de peelings, de lasers, de vários outros recursos. Então, tratar logo no começo e procurar ajudar com alimentação e com tudo mais. E o Marcos falou assim aqui no chat, menos sal e mais doçura com elas. Entendi. É isso mesmo. E como doutora Denise já me deu aqui o cargo de dermatologista, condição de dermatologista também, vamos combinar? Consulta com ela, pagamento comigo, fechado. 12:01, obrigada, doutora Denise, por hoje, viu? Um beijo grande, boa quinta e já estamos te esperando na semana que vem. Obrigada, meninas, a Marina falou certo, a gente desopila, vê pessoas né, interessantes, inteligentes, queridas, conversa, é muito bom. Obrigada. De bom. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.